Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Sindepres no ar, o seu programa de todas as semanas. Aquele convite do início de programa. Sindicalize-se. É sempre importante você participar. O sindicato, o Sindepres, fica mais forte. Está aparecendo logo no começo aqui o site para você entrar em contato conosco. Primeira matéria, Cleide Gonçalves, jornalista de ponta, entrevistou aí duas personalidades. Uma delas, o deputado estadual eleito aqui pelo estado de São Paulo, Bruno Covas, e também Mário Covas Neto, filho do saudoso governador de São Paulo, Mário Covas. Cleide, é com você, seja bem-vinda, muito bom dia. Olá, começa agora o Sindepres no ar. Os nossos convidados de hoje são Bruno Covas, recém-eleito deputado federal por São Paulo, e o vereador da cidade de São Paulo, Mário Covas Neto. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia, vereador. Bom dia. Deputado, gostaria de começar essa entrevista de hoje pedindo para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória política, contar um pouco sobre o seu trabalho enquanto secretário de Meio Ambiente em São Paulo. Bom, quero antes de mais nada agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, parabenizar o Sindepres por essa iniciativa, aproximar os trabalhadores da classe política, enfim, nós estamos lá, agora estaremos, por exemplo, em Brasília, tentando traduzir os anseios, as vontades, as necessidades em política pública, em recurso federal, enfim. Então, é importante a gente poder estar aproveitando esse momento de sempre prestar contas, inclusive levar daqui ideias, sugestões para poder traduzir isso em iniciativas de projeto de lei. Então, parabenizar e agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje, ao lado, inclusive, do meu tio. Primeira vez que eu faço aqui um programa, entrevista ao lado dele. Me disseram que o debatedor ia ser muito difícil e realmente não é fácil debater com o tio. Mas, de qualquer forma, eu costumo dizer que não foi a cegonha que me trouxe, foi um tucano. Porque desde criança eu me lembro fazendo política, desde criança eu me lembro seguindo os passos do meu avô, que se dedicava 24 horas por dia, 7 dias por semana, à atividade política. E eu fui desde criança me interessando por isso, querendo participar, querendo se envolver. Participei do Clube dos Tucaninhos, que na época tinha para as crianças. Depois fui presidente estadual e presidente nacional da juventude do PSTB. E em 2006, a população de São Paulo me deu a oportunidade pela primeira vez de representá-los na Assembleia Legislativa. Foi meu primeiro mandato de deputado estadual. Depois eu fui reeleito em 2010. O governador Geraldo Alckmin me convidou para trabalhar com ele como secretário de Estado do Meio Ambiente. Cargo que exerci por 3 anos, 3 meses e 3 dias. E aí, esse ano, saí da secretaria para poder concorrer a um cargo de deputado federal. A população do estado de São Paulo me deu essa oportunidade. A partir de 1º de fevereiro de 2015, estaremos em Brasília, exercendo o mandato de deputado federal. Maravilha. Vereador, aproveitando também a oportunidade, queria que você contasse um pouco aqui para quem está nos assistindo, sua trajetória política, porque, se eu não me engano, esse é seu primeiro mandato, né? Então, quer dizer, apesar de ter nascido dentro de uma história de política muito grande, é a primeira vez que o vereador se candidata e ganha. Bom, igualmente queria cumprimentar todos que estão nos ouvindo, o Genival, a Clara, que nos permitiram estar aqui com gentil convite. De fato, é a primeira vez que eu e o Bruno, que estamos aqui, enfim, na vida pública e tratando dos assuntos da cidade, do estado, temos a oportunidade de fazer um programa juntos. É uma coisa incrível e muito prazerosa que isso tenha acontecido aqui. Eu, ao contrário, tinha outros interesses, eu corria de automóvel, tinha a ideia de... Teve um momento que eu quase me profissionalizei a respeito disso, tive o meu escritório de advocacia, onde tentei montar um grande escritório para que, enfim, ter o sucesso profissional. E a política, eu participava de uma forma, vamos dizer, periférica, né? As campanhas do meu pai, especialmente depois que ele voltou da cassação, desde 82, tive a oportunidade de participar de todas as campanhas, seja para deputado federal, para senador, para governador, para presidente da República. E depois disso, participação também em campanhas do Bruno mesmo, do Tião Farias,
Então, mas era praticamente no momento da campanha eleitoral. Depois, no exercício do mandato, eu voltava para minhas atividades. Acho que o peso de ser filho do Mário Covas me fazia um pouco temer a comparação do desempenho entre ele e eu, não é? Mas talvez a entrada do Bruno tenha me incentivado. Desde que meu pai morreu, muitas vezes a gente era questionado, com toda a experiência que a gente acumulou ao longo do tempo, por que não dedicar parte do seu tempo à vida pública? E, enfim, eu fui me convencendo de que talvez eu tivesse uma preocupação muito exagerada em relação a essa comparação. Falei, eu vou tentar, né? Porque, no final das contas, como o político ele passa por um processo eleitoral de tempos em tempos, é uma forma de a população aferir se você está agradando ou não, não é? Então eu falei, vamos em frente. E, felizmente, eu consegui me eleger, uma votação muito boa. E o que eu pretendo agora é exatamente tentar corresponder àqueles votos que eu tive. Perfeito. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre sustentabilidade e o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Primeira pergunta aqui para o deputado. Deputado, quais são as atribuições, como é a atuação e o cotidiano de um deputado hoje? Olha, o deputado ele não tem rotina. Aliás, cada dia é uma novidade. Você tem que representar, né, não só a parcela do eleitorado que acreditou em você, mas o partido político ao qual você representa, enfim, as ideias, as filosofias, e tentar conviver, né, com o diferente, porque na Assembleia Legislativa são 94 deputados, na Câmara Municipal são 55 vereadores, no Congresso Nacional são 513 deputados federais, e cada um com a sua história de vida, cada um com as suas ideologias, cada um com o seu eleitorado, cada um com a defesa legítima dos interesses que está lá defendendo no parlamento, e você tem que tentar, né, aglutinar e somar essas forças para poder traduzir isso na construção de leis, na construção de políticas públicas. A função do deputado é basicamente dividida em 3 ações. A função de legislar, que é exatamente essa, que é a do parlamento, que é discutir projeto nas comissões, discutir projeto no plenário, tentar aprovar, né, tentar criar consensos para a aprovação desses projetos. A função de fiscalizar, verificar se o recurso está chegando aonde tem que chegar, se a licitação está sendo feita da forma certa, verificar junto ao governador, ao secretário de Estado, ao prefeito, aos secretários municipais, ao presidente e aos ministros, né, de que forma está se dando a aplicação do orçamento, de que forma está se dando a execução das obras públicas, e a função de representar, né, de fazer essa aproximação entre sociedade e governo, né, de levar a atenção do poder público, das ações e as ideias que você acha necessário. Então, o papel do deputado ele é difícil de traduzir em números, porque um gestor, um prefeito, um governador, um presidente, você compara, né, pela quantidade de quilômetros de estrada que fez, pela quantidade de escolas que construiu, pelo aumento que deu para o servidor, você consegue traduzir isso em números. Mas o papel de um legislador é muito difícil. É um trabalho que muitas vezes fica mais para ser medido pelo qualitativo do que pelo quantitativo. E por isso, exatamente por isso, que a gente estimula as pessoas, né, a acompanharem, a participarem, a se envolverem. Hoje a internet possibilita as pessoas entrarem no nosso site, verificar aonde que a gente votou, onde que a gente deixou de votar, quais os interesses que nós estamos representando, enfim. Então, as pessoas, a gente precisa estimular, né, essa cultura da participação, porque isso facilita ainda muito mais o nosso trabalho. Vereador, a pergunta parece óbvia, né? Mas é uma informação que às vezes as pessoas não sabem, né? Então eu queria aproveitar e pedir aqui para que o senhor também possa falar um pouco sobre o trabalho do vereador hoje, em especial na cidade de São Paulo, né? Então, eu queria acrescentar algo que o Bruno falou. Eu acho que a atividade do político ela é muito parecida com a atividade do médico, por exemplo. O sujeito médico ele não consegue se despir da condição de ser médico. Eu acho que o político é a mesma coisa. Você faz política 24 horas por dia. Muitas vezes a gente vê aquela imagem de um plenário vazio e a impressão que dá é de que o político não trabalha. Não é isso.
O plenário ele pode estar vazio ou não depende tanto da presença do político, porque você precisa estar no plenário na hora que você vai ter a votação. Na hora que você tem discussão, você pode ou não estar. E o fato de não estar não significa que você está em casa ou no clube ou na praia. Não, você pode estar trabalhando fazendo isso, ou no seu gabinete ou fora do seu gabinete. A gente tem sessões em determinados dias da semana, mas fora isso você tem comissões, várias comissões, você tem comissão parlamentar de inquérito, você tem as comissões tradicionais da casa, as frentes parlamentares, fora que você tem uma série de pessoas e entidades que procuram para tentar resolver as suas demandas, seus problemas, etc. Então você vive isso 24 horas por dia. No caso da cidade de São Paulo, eu considero que, veja, nós estamos aqui falando do 4º orçamento do país. A cidade de São Paulo, ela representa, em termos nacionais, eu acho, se não representa, deveria representar as ações pioneiras do ponto de vista político e administrativo. Aqui deve ser exemplo para o resto do país. Aqui a gente tem que estar na frente do resto do país e demonstrando com o nosso exemplo as políticas que dão certo e também aquelas que não dão certo, né? Então, a nossa atividade, como disse o Bruno, não só é de propor coisas, e essa proposta nem sempre, como disse ele muito bem, a avaliação sobre o resultado nem sempre era adequada. Olha, eu estou no parlamento há 2 anos, apresentei vários projetos, eu não sei quantos números, e alguns deles foram aprovados, mas nenhum deles foi sancionado pelo prefeito. E eu diria que não foi sancionado em grande parte pelo fato de eu ser da oposição. Por outro lado, ele aprovou projetos que eu contesto a validade desse projeto. Então, você comparar resultados sobre projetos aprovados ou não é talvez o melhor caminho. O critério mais adequado. Não, mas o critério adequado é o seguinte: acompanhe seu parlamentar, veja se ele está comparecendo nas coisas, como é que ele se posiciona, qual é o encaminhamento que ele dá a respeito dos temas. E aí você vai ver se ele, de fato, está mais próximo de representá-lo ou não. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. O Sindepress, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepress Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepress, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101 8688 ou acesse o site www.sindepress.org.br. Sindepress, sempre trabalhando para você. Voltamos com os nossos convidados, o deputado estadual Bruno Covas e o vereador Mário Covas Neto. A questão ambiental, ela vem tomando uma determinada importância nas últimas 3 décadas, né? Não só no mundo como no Brasil,
em função das nossas matas virgens, das nossas grandes áreas verdes. Eu queria que o deputado falasse um pouco sobre a importância desse assunto, desse tema. Hoje, pesquisas mostram que praticamente 90% da população brasileira já entende o meio ambiente como uma questão importante. É bem verdade que as mesmas pesquisas mostram que 70% da população ainda não mudou o seu padrão de vida, o seu padrão de consumo e não tem feito nada para ajudar o meio ambiente. Ainda falta virar essa outra página que as pessoas às vezes abrirem mão de satisfações e comodismos individuais para pensar num benefício coletivo. De qualquer forma, eu acho que nós estamos vivendo essa transformação. Hoje as crianças na escola já aprendem, já são instruídas a não jogar lixo na rua, a não deixar a torneira aberta, enfim, já está uma preocupação muito maior. E elas acabam levando isso para dentro de casa, acabam cobrando mais os pais, enfim. Então, eu acho que a gente está vivendo um período de transformação da população do ponto de vista da educação ambiental. Mas o meio ambiente nada mais é do que um compromisso ético. Um compromisso ético da nossa geração com as futuras gerações. A garantia aos nossos filhos, aos nossos netos, às pessoas que nós nem vamos chegar a conhecer, de acesso a bens cada vez mais escassos. E a nossa grande luta, a nossa grande meta é o chamado desenvolvimento sustentável. O conceito de sustentabilidade nada mais é do que você conseguir reunir as três esferas, o ambiental, o social e o econômico. Então, colocar na equação econômica variáveis que não eram colocadas no passado. O governador Geraldo Alckmin me convidou para trabalhar com ele como secretário do Meio Ambiente. Ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, precisamos preservar os recursos naturais, mas tem em mente que isso serve para qualidade de vida da população. Não é preservar por preservar. É preservar, mas conciliar isso com crescimento, conciliar isso com a geração de emprego e renda. E o Estado de São Paulo vem fazendo a sua parte. Vereador, como é que o senhor enxerga essas mesmas questões para a cidade de São Paulo? O Bruno, ele passou durante esses últimos 3 anos, 3 meses e 3 dias, debruçado sobre um tema específico, um tema, eu diria que é a única bandeira hoje que ainda resiste ao longo do tempo, do ponto de vista político, ideológico e tal, é a questão ambiental. Ela é uma questão, não é uma conquista, enfim, não é algo a ser conquistado com um prazo finito, é algo a ser permanentemente buscado. Aqui na cidade nós vivemos um drama muito sério. Nos últimos dias foi noticiado que aumentou consideravelmente, piora da qualidade do ar da cidade. Nos últimos 7 anos, foi mais de 1.300 vezes que foi ultrapassado o limite máximo de poluentes na cidade de São Paulo. Esses índices da Organização Mundial de Saúde. A gente precisa contribuir também para o meio ambiente. Isso tudo que o Bruno falou está absolutamente correto. E uma das coisas que a gente contribuía na cidade e que não vem mais contribuindo é a inspeção veicular. Porque o prefeito fez o seguinte, na campanha ele prometeu de que ele ia acabar com a taxa da inspeção. Mas quando ele assumiu, ele viu que acabar com a taxa era um grande problema, porque a empresa faz o serviço e ela tem que ser remunerada. Se as pessoas não forem pagar a taxa, quem vai pagar é a prefeitura. Aí ele se viu num problema, ele não podia prestar um serviço e não remunerar. E aí ele, para resolver o assunto, ele acabou com a inspeção. Né? Então, a coisa ambiental não se deve só se restringir ou circunscrever à União ou à questão do Estado. A cidade tem responsabilidade sobre isso. Eu queria que o deputado falasse um pouco sobre a questão da terceirização. Acredito que o deputado, de alguma forma, acompanha essa discussão toda, né? Em especial sobre a regulamentação da terceirização no Brasil. Que é uma luta antiga aqui do Sindipres, a gente vem acompanhando, né? Foi uma das questões que nos foram colocadas quando eu ainda estava concorrendo ao cargo de deputado federal e, sem sombra de dúvida, vamos estar lá em Brasília a partir de 1º de fevereiro de 2015, sendo uma voz a defender essa regulamentação. Né? A terceirização ela é um grande benefício, não só para a administração pública, mas até para as empresas privadas que acabam apostando nesse tipo de ação.
Eu passei pela Secretaria de Meio Ambiente e vi que realmente tem serviços que são hoje vocacionados praticamente a serem prestados por terceirizados, que prestam com muito mais competência, qualidade do que se fossem feitos pela própria administração. Mas é claro que isso não pode ser feito de qualquer forma e precisamos avançar nessa regulamentação para ter algo que seja benéfico ao trabalhador, que dê tranquilidade ao empreendedor, seja ele público ou privado, e que garanta à população que a gente possa apostar nesta saída, apostar nesse tipo de ação, mas com equilíbrio e com uma regra de jogo bem colocada. Vereador, queria aproveitar e ouvir também um pouco da opinião do vereador sobre essa questão da terceirização. Eu acho que o poder público, de modo geral, ele tem que ser mais enxuto. Porque a cada novo concurso, etc., que você faz, o novo ingresso de pessoas na administração pública, tem garantias e direitos que vão perdurar durante todo o período do seu trabalho, o que acaba engessando um pouco o poder público em relação àquele contingente de pessoas. Por outro lado, o poder público, para poder desenvolver algumas ações pontuais, eu acho que é fundamental ele servir exatamente da iniciativa privada e, por isso, a terceirização é absolutamente fundamental. Aquilo que for a condição primária do Estado, enfim, do poder público, eu acho que ele pode ter um contingente de pessoas que são próprias da administração pública, a gente preparada para exercer esse tipo de papel. Mas aquelas ações que o Estado intervém para pontualmente ou em serviços que não são fundamentais, ele não tem por que fazer isso. Fica mais barato para o Estado, é melhor para o trabalhador também, porque a remuneração pode ser melhor, enfim, e os resultados são mais facilmente alcançados. Eu quero agradecer pela participação do deputado Bruno aqui conosco, agradecer também pela presença do vereador Mário, muito obrigada. Figueiredo, é com você. Mais uma paradinha, rapidinha. É o tempo do VaptVupt. Eu volto já já com o Sindepress no ar. Não mude de canal, hein? Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. O Sindepress, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepress Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepress, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101 8688 ou acesse o site www.sindepress.org.br. Sindepress, sempre trabalhando para você. Muito bem, eu estou sempre falando aqui das práticas do bem, é sempre importante. E o nosso programa Sindepress no Ar tem um quadro que eu gosto muito. E você em casa já acostumou, porque fala do bem. É o nosso Sindepress do Bem no Ar.
A Joyce, no primeiro ano que entrou na sala de aula, já saiu lendo, né? Meus alunos, tem muitos que com um ano e meio, eles leram. Ela já bateu o recorde, como se diz, né? No primeiro ano que iniciou o estudo, em junho, ela já estava lendo. Às vezes o professor passa a tarefa para casa de matemática, assim, aí eu pego, faço, aí os meninos às vezes não fazem, aí depois vão lá e pedem minha ajuda para mim ajudar eles. Por isso que eles são meus amigos, porque eu ajudo eles e eles me ajudam. A comunidade é de etnia Apurinã, né? Os alunos vêm de uma longa distância, eles têm muita força de vontade, né? Porque às vezes acontece que quando está chovendo bastante, até eu digo, gente, se o dia estiver muito chuvoso, a estrada estiver ruim, sem muita condição, dá um tempo aí, mas penso que não todos estão na escola, todos encapadinhos com saco plástico e tudo, então eles têm uma boa vontade. Minha mãe também me incentiva muito para me estudar, para que quando crescer, ser uma pessoa assim na vida. Ser alguém é você buscar conhecimento e ser alguém a mais na sociedade. De sair dessa mesmice e passar a sonhar mais, né? Buscar algo a mais, além daquilo que você já nasceu naquilo, né? Então você tem que ir para o meio, né? Pescar o peixe grande. É isso que eu vejo como oportunidade. Se eu não tivesse ido na escola, eu ia andar na dioca e cuidar da horta e cuidar do roçado e lavar a louça. Eu me sinto satisfeito quando eu chego na sala de aula, que começo a trabalhar, que vejo o desempenho daquele aluno. Eu estou sentindo que o meu trabalho está se desenvolvendo. O sentido maior é transmitir a alguém esse conhecimento que tem, para também esse alguém seguir na vida numa boa. Indo para a escola, eu vou, quando crescer, eu vou fazer faculdade, fazer curso para ser cantora, médica ou advogada. E às vezes posso até ser presidente do país. Aquele momento especial, a palavra do presidente Genival Bezerra Leite, na tela. Esteve aqui no nosso programa os representantes da família Covas, que foi o Bruno Covas, hoje deputado estadual, eleito deputado federal com uma votação expressiva no estado de São Paulo. E o Mário Covas Neto, que é filho do ex-governador Mário Covas, que hoje é vereador da capital de São Paulo. Abordaram aqui temas importantes, como a sustentabilidade da cidade e outros temas de relevância para a capital, do qual extraíram muitas coisas importantes para que nós todos tenhamos um conhecimento melhor do que São Paulo precisa e como a sociedade tem que agir para que a gente possa realmente fazer de São Paulo uma ótima cidade, uma cidade respeitada no meio ambiente, na educação, na saúde, na segurança, de uma forma que São Paulo seja um bom lugar para todos nós morar e viver tranquilo. E foi pela primeira vez que eles fizeram um programa, os dois juntos, e debater esses temas importantes, que seja da melhor importância para a nossa TV, para os nossos trabalhadores, para que todos eles tenham um conhecimento e que possa extrair coisas mais importantes para as suas vidas. Vou encerrar o programa de hoje com aquele recadinho especial para você. Venha para o nosso sindicato, venha para o Sindepres. Você fica mais forte, o sindicato fica mais forte. Consequentemente, mais conquistas. Claro, mais lutas, mais conquistas, tá? Peça, acredite e receba. Até a próxima!